Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o assédio no ambiente de trabalho. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Aline Rodrigueiro, que é professora do curso de Direito da FIB e auditora da Controladoria Geral da União. Seja muito bem-vinda. Olá, professor César. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você para discutir um tema tão importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade de modo geral. Nós é que agradecemos, principalmente agora, somos aqui colegas, mais que colegas, amigos aqui na FIB, no curso de Direito, nos encontramos aí nas salas dos professores a todo momento, e é uma alegria para o nosso programa, mais uma vez, recebê-la para poder esclarecer um tema tão importante que diz respeito ao ambiente de trabalho, né? Tenho certeza que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, salvo aí um ou outro que está mais tranquilo, os filhos talvez que ainda são jovens, todo mundo aqui trabalha, exerce uma atividade laboral e sem dúvida alguma o tema de hoje irá somente enriquecer aí a questão do trabalho. Mas vamos lá, né? Qual é a relação aí dos órgãos de controle interno, como a CGU, por exemplo, com a questão das políticas públicas sobre o assédio e a discriminação? Professor, basicamente, de maneira muito sucinta, nós poderíamos dividir aí as atividades da controladoria em duas grandes temáticas. A primeira delas seria em torno da fiscalização dos agentes públicos, das atividades desses agentes. Então, quando esses agentes públicos praticam atos como discriminação, assédio moral ou sexual no ambiente do trabalho, eles estão aí submetidos às atividades da Controladoria Geral da União e da Corregedoria, no caso, que é um órgão aí que integra a Controladoria Geral da União. No caso da iniciativa privada, a controladoria ela exerce também, além da fiscalização dos entes privados que eventualmente causem lesão ao erário, atualmente o Estado ele tem se preocupado muito com a questão do fomento à iniciativa privada em preocupações no tocante à proteção de direitos humanos. E aí, dentro dessa seara, certamente temos a questão do assédio e da discriminação em ambientes laborais. Interessante. Só que aqui nós estamos falando de assédio no ambiente de trabalho, discriminação. A gente sabe que às vezes nós lidamos com esses termos técnicos, jurídicos, e que muitas pessoas que estão aí nos assistindo não façam parte aí do dia a dia dessas pessoas, esses termos, assédio, discriminação e etc. Então, para que a gente possa disseminar a informação com a melhor qualidade possível, você poderia dar uma breve definição sobre o que seja o assédio e a discriminação? Certamente. Bom, professor, a princípio o assédio sexual ele pode ser caracterizado como atividades de cunho sexual e essencialmente que elas sejam indesejadas. Então, pode ser uma piada, pode ser uma brincadeira, pode ser um toque indesejado pela pessoa que recebe esse contato. O assédio moral, já por sua vez, ele pode ser caracterizado como uma atividade que cause transtorno, sofrimento à pessoa, exigências desarrazoadas, um trato indelicado e reiterado no ambiente do trabalho, eventualmente pode vir a ser caracterizado aí como um assédio moral. Já a discriminação consiste essencialmente em você não oportunizar os mesmos acessos, a mesma igualdade de tratamento para uma determinada pessoa, um determinado trabalhador, motivado por questões de raça, sexo, cor, religião. É isso aí. Eu acho interessante essas questões conceituais, por tudo que você falou, faz com que o nosso público, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, fique com a antena ligada, porque dentro desse conceito que você passou agora, muita gente pode estar se enquadrando dentro do seu trabalho com tudo isso que você disse. Então é realmente muito importante. E aí há alguma diferença entre o conceito de assédio sexual, usado popularmente, o conceito funcional e o conceito criminal? Existe, professor. A verdade é que no dia a dia as pessoas usam o termo assédio sexual de maneira indiscriminada. E isso não é incomum, né? É perfeitamente aceitável. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, um assovio na rua, a questão das importunações sexuais ocorridas em transporte público, as pessoas dizem coletivamente que isso seria, na verdade, um assédio sexual, mas não temos propriamente um assédio de natureza criminal ou um assédio para fins funcionais, por exemplo, né?
Então, atos libidinosos em transporte coletivo, por exemplo, é caracterizado no Código Penal como importunação sexual, com uma pena até superior à do próprio assédio sexual. No Código Penal, o assédio sexual está conceituado, tipificado no artigo 216-A do Código Penal, e ele tem como premissa a existência de uma superioridade hierárquica entre autor e vítima. Então, o autor ele se vale da condição de superior hierárquico para obter favores sexuais em relação à vítima. Para fins funcionais, essa superioridade hierárquica já não se aplica. Pode existir, na verdade, o assédio sexual horizontal, que nós chamamos, que são entre iguais, e até mesmo o assédio sexual de um subordinado funcional com relação à chefia, poderia acontecer também. E que pese o mais comum seja que ele ocorra em relação ao superior hierárquico face a um subordinado. Tá aí. Nós estamos falando muito de assédio moral, discriminação, para que fique bem clara essa situação, né, para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, para que vocês que nos assistem consigam aí discernir, né, um do outro, diferenciar um do outro. Qual é a principal diferença entre o assédio moral e a discriminação? Olha, professor, não podemos negar que, na verdade, os conceitos eles são bastante próximos, relacionados, e nós acabamos distinguindo um e outro efetivamente na análise do caso prático. Mas, didaticamente, nós poderíamos entender que a discriminação, geralmente, ela vai estar pautada numa questão racial, sexual, religiosa. Ela tem um ponto específico de conceder acesso a uma determinada pessoa em detrimento de outra, pautada nessas questões. O assédio moral por si, não necessariamente. Ele pode também estar pautado nessas questões, mas ele pode também ser uma exigência funcional desarrazoada, um trato grosseiro e renitente, repetido em relação a um determinado funcionário, que não é comum em relação a outras pessoas. Isso poderia caracterizar assédio moral. Não podemos negar que, eventualmente, você pode ter uma situação de assédio moral e discriminação numa mesma situação fática. Entendi. Uma questão aí a gente tem situações que despertam muita, vamos dizer, curiosidade em relação à nossa população, aos trabalhadores. Mas eu vou deixar essa minha fala para daqui a pouco, porque nós precisamos ir para um rápido intervalo e voltamos já já. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre a discriminação e o assédio no ambiente do trabalho. Estamos aqui debatendo com a professora Aline Rodrigueiro. No bloco passado, falamos várias informações, várias questões a respeito desse tema. E hoje eu te pergunto agora no nosso segundo bloco. Você mencionou no bloco anterior que para fins funcionais os assédios aí, a discriminação não estão vinculados
a questões hierárquicas. Mas nós poderíamos aí dizer que há uma concepção de superioridade daquele que tem esse tipo de conduta? Certamente, professor. A questão da superioridade hierárquica, ela não é necessária para a caracterização do tipo infracional para fins funcionais. Mas nós não podemos esquecer que essas práticas, elas estão vinculadas a questões de distorções sociais. Então, elas estão vinculadas à prática do racismo, à prática da LGBTfobia, à prática do sexismo. Então, necessariamente, ainda que apenas no imaginário do agressor, essa concepção de superioridade, ela existe. É por isso que ele se sente legitimado a praticar esse tipo de ação. Ele está protegido por trás dessa concepção de que ele é maior do que a vítima. E quais seriam aí os principais ou as principais dificuldades para fazer uma caracterização aí e punição dessas condutas? Perfeito, professor. Eu acredito que o principal seja a quebra do ciclo do silêncio. As pessoas, as vítimas, elas não se sentem representadas, elas têm muita dificuldade em relatar os abusos que sofrem, por medo de represália, por medo de serem revitimizadas, então isso é um complicador muito grande. E o outro ponto é a própria conceituação. A conceituação dos tipos, tanto assédio sexual, assédio moral e discriminação, muitas vezes eles são até banalizados, então isso traz uma grande dificuldade para que a gente consiga punir esse tipo de conduta. É bem comum que a gente escute, nossa, mas aquilo era simplesmente uma piada, é uma brincadeira, a pessoa é grosseira, mas isso é usual da prática dela, como se isso tudo fosse tolerável, o que não é. Então, acho que tratar esses casos com a seriedade necessária são essenciais até para que a gente possa caracterizá-los e puni-los de maneira adequada. Sim, para que os nossos governantes aí, né, tratem de fazer as chamadas políticas públicas, sempre há necessidade para balizar as políticas públicas de estatísticas, né? E há alguma indicação estatística aí de como essas situações se apresentam no Brasil, ou mesmo qual é a população que mais sofre com essas condutas? Tem muitos estudos sobre essas temáticas, professor. O Instituto Pagu tem pesquisas muito boas nessa temática, os tribunais do trabalho no Brasil têm pesquisas muito bacanas também, a própria Organização Internacional do Trabalho, e acho que a estatística até que é um tanto evidente, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né, é que as mulheres, os negros, a população LGBT, as pessoas com deficiência física, elas são as maiores vítimas desse tipo de prática, essencialmente da discriminação e do assédio moral. E aí as mulheres, dentro dessa estatística toda, é que ganha disparadamente de todos os demais, né? Tem uma pesquisa que é do Instituto Pagu, que aponta que as mulheres elas sofrem 2 vezes mais discriminação do que os homens, inclusive por parte de outras mulheres. Então esse é um dado bastante interessante. E uma pesquisa da Organização Mundial do Trabalho também mostra que a cada 5 trabalhadores, pelo menos 1 já sofreu assédio e discriminação de ordem sexual ou moral em ambiente de trabalho. Mas da metade dessas pessoas nunca sequer relatou essas ocorrências, porque tinha medo de que fosse banalizado ou até mesmo de que ele fosse punido em razão de um relato como esse. Por essa sua fala, a gente já conclui aqui essa questão, principalmente do assédio. É muito sensível, tanto na administração pública, quanto na iniciativa privada, né? A sua fala, questão das estatísticas aí, principalmente em relação às mulheres, chega a ser, eu vou usar esse termo, chega a ser espantoso até, né? Chega a ser espantoso. E na questão da administração pública, essas práticas são consideradas graves? Como que elas são punidas? Quais os principais cuidados com as denúncias de assédio e discriminação? Na administração pública, elas são caracterizadas como práticas consideradas infrações funcionais graves. Caracterizadas, pode-se aplicar inclusive a pena de demissão do servidor público. Recentemente, a Advocacia Geral da União, ela emitiu um parecer vinculante e, na atualidade, as práticas de assédio sexual devem necessariamente serem punidas com demissão. Então, não há qualquer tipo de abrandamento nas penalidades por esse tipo de conduta. Uma outra questão, falando agora da vítima, né? A vítima,
um assédio, uma discriminação no ambiente de trabalho, onde a pessoa trabalha, isso deve ser, psicologicamente falando, deve ser uma coisa terrível, né, para a pessoa que sofre isso daí. E quais os cuidados que devem incidir sobre a vítima? Olha, eu acredito que o principal é não revitimizar a pessoa. Então, a equipe que trabalha com a apuração desse tipo de conduta tem que ser muito sensível na hora de ouvir a vítima, na hora de pedir para que ela relate as ocorrências, porque o relato desses fatos pode ser reviver a violência que ela sofreu. Então, há que se ter necessário cuidado, e aí, em constatada a violência, ou mesmo ainda que não constatado, mas encaminhar a vítima aí para um acompanhamento psicológico, eu acredito que seja essencial. Tanto a administração pública quanto a iniciativa privada devem ter essa preocupação. E também tratar o entorno da vítima, né? As pessoas que estão ali indiretamente relacionadas ao fato que está sendo apurado. Porque isso afeta todo mundo no ambiente de trabalho, afeta toda uma equipe, então é necessário uma preocupação generalizada com todo o ambiente mesmo, até para que se imponha ali a título de educação mesmo, de novas práticas. Na verdade é o cuidado com o ser humano, né? O cuidado com a pessoa que está ali. Embora vivemos aí com muitas tecnologias, quem está operando essa tecnologia são seres humanos, são pessoas, né? Em caso aí de omissão das organizações públicas e privadas, na questão de apuração e punição dessas condutas, o que a gente deve esperar aí nessa situação? Então, na atualidade, né, não é admissível que as instituições, sejam públicas ou privadas, elas se omitam deliberadamente na apuração desse tipo de conduta. Uma vez denunciado, há que se instaurar um procedimento e efetivamente apurar essas ocorrências no ambiente funcional e até mesmo aí na esfera criminal, encaminhando uma notícia crime, algo do tipo, para o poder competente. Na atualidade é bem comum que as pessoas ingressem com indenizações de dano moral contra o poder público ou contra seus empregadores na iniciativa privada, relatando que narraram que haviam sido vítimas desses tipos de assédio, desse tipo de discriminação, e nenhuma providência foi tomada em relação àquela pessoa. Então é preciso tomar cuidado e apurar efetivamente o que foi que houve, até para dar uma resposta para a sociedade e para a própria vítima. Qual aí a melhor forma de prevenção dos casos de assédio e discriminação? Professor, eu acho que é a questão educacional. Eu acredito muito que a educação é que transforma a sociedade, transforma as pessoas. O que nós temos que pensar é que, por exemplo, um caso de assédio moral, por exemplo, né? Não é uma questão de uma patologia. Então, muitas vezes, o ambiente organizacional, ele fomenta esse tipo de prática nas pessoas. Então, eu acho que a educação, o diálogo, a possibilidade de comunicação desses atos antes que eles cheguem efetivamente a virar um problema tão grave, então que a pessoa tenha espaço para relatar um mínimo incômodo com uma conduta de um colega ou com a conduta de uma chefia. Eu penso que um ambiente dialógico em que as pessoas consigam relatar o sofrimento que elas passam no ambiente de trabalho seja o essencial para tratar esse tipo de fato, esse tipo de narrativa. E qual aí a importância dessa pauta ter alcançado tanta ou tamanha relevância? Eu acredito que, assim, primeiramente as organizações enxergaram que as pessoas estavam adoecendo no ambiente de trabalho. Então tem a questão econômica, né? As empresas perceberam que pessoas doentes não produzem efetivamente. O segundo ponto é que as empresas viram que ter o seu nome ligado a pautas humanitárias é relevante para a própria divulgação da marca, para a empresa, né? E um terceiro ponto também que eu acredito e que é o essencial é o humanitário. Se nós pretendemos evoluir enquanto sociedade, iniciativa pública, iniciativa privada, os setores econômicos precisam se debruçar sobre as questões de racismo, sobre as questões de preconceito, sobre as questões de problemas sexuais no ambiente de trabalho, colocar tudo isso em mesa e se dispor a dialogar sobre essas questões, como lidar com elas e como resolvê-las. Essa outra dica, né, outra receita aí, vamos dizer assim, quanto ao assédio, etc., que você acaba de dizer, de extrema relevância mesmo. Está aí a importância, né, por esse tema, por essa pauta ter ganho essa relevância e a gente está discutindo aqui essas questões hoje. Eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para eles que trabalham no dia a dia, e pode ter acontecido neste nosso debate, nessa nossa conversa, de alguém que está aí nos assistindo, a pessoa passou a identificar que alguma coisa que foi falada aqui está acontecendo com ela, né?
A pessoa, isso acontece demais quando se assiste, quando se ouve um programa, ainda mais com as informações que você passou aqui, minha cara professora Aline. Assim, quais os recados, o que você poderia deixar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para que eles se sintam mais abraçados nessas questões de assédio que a gente falou aqui, e discriminação também, claro. Perfeito. Eu acredito que todos estamos cientes da gravidade e das dificuldades, né, que sofrer uma ação como essa causa, das dores que isso causa nas pessoas, mas é preciso romper o ciclo de silêncio. Não é incomum que num ambiente de trabalho onde todas as pessoas digam que está tudo ok, que ninguém é assediado, que ninguém passa por nenhuma dificuldade, a hora que o primeiro trabalhador narra uma dificuldade como essa, inúmeras outras pessoas dizem que, olha, nós sofremos o mesmo. Então, muitas vezes é preciso que você abra a porta, que você seja o precursor dessa denúncia. Então, tenha força, tenha coragem, não se envergonhe, leve isso à frente, comunique ao seu superior, comunique à delegacia, se for o caso, né, tome as providências necessárias e a vítima nunca é culpada. Eu acho que essa é a grande mensagem, a vítima nunca é culpada. Essas suas colocações aí são de extrema relevância, porque nós sabemos que existem aí muitas pessoas que estão aí, às vezes, há anos passando por questões de assédio, por questões de discriminação, e a pessoa confunde isso como cobrança. É normal cobrar no trabalho. Sim, a cobrança no trabalho é normal, faz parte, né? Mas essas questões que você disse aí de assédio, os exemplos que foram dados, isso não é cobrança, isso não é normal. Né, isso começa a atingir a questão psicológica do trabalhador, da trabalhadora. Isso aí não pode ficar, como você disse, todo mundo em silêncio, como fazendo-se de conta que está tudo ok. Né? Não, aqui é assim mesmo, trabalho é assim. Né? Não é assim. Eu tenho certeza que nós tenhamos hoje ajudado o nosso telespectador com as suas brilhantes colocações, né? Para que o nosso trabalhador, a nossa trabalhadora, que é o nosso telespectador, que é a nossa telespectadora, para que vocês aí, com essas informações, consigam melhorar o ambiente de trabalho, né, de vocês. É isso aí. Você quer fazer alguma outra colocação? Não, somente agradecer, professor, agradecer a oportunidade, a relevância do tema. É sempre muito bom estar aqui com você. Nós é que te agradecemos. Muito obrigado, professora Aline. Agradecemos principalmente você que nos assiste, porque o programa é pensado, é feito para vocês, nossos telespectadores, nossas telespectadoras. Muito obrigado e até o próximo.